Olá pessoal, estamos aí com mais uma videoaula. Lembrando que nós temos um site, ensinoinformação.com. Hoje nós vamos falar sobre estatística e o tema é análise de regressão. Nós vamos fazer uma introdução. Então, o que nós temos até agora? Os valores observados da variável x e y, tá certo? Indicando uma correlação positiva, tá? E a gente sabe como calcular o coeficiente de correlação, R, tá? Lembrando que esse nosso R aí, né? Nosso R, ele varia entre o R menor ou igual que 1 e maior ou igual que menos 1. Quanto mais próximo menos 1, uma correlação negativa fraca, certo? Forte. Quanto mais próximo de 1, uma correlação positiva forte, tá certo? E quando está perto do zero, indica que não existe correlação, tá certo? Bom, do lado de cá, como eu falei, nós temos um indicativo de correlação, porque estou olhando para os meus dados colocados num gráfico, tá certo? Aqui corresponde a um x1, por exemplo, né? x1 e aqui um y1, tá certo? Aqui um x2 e aqui um y2 e assim por diante, tá ok? São pares de pontos, tá? Em que eu olhando para o gráfico eu vislumbro que tem uma reta, aqui no caso, em específico, uma reta, que eu pensaria que os meus dados observados, esse aqui, observado, tá certo? E o dado colocado em cima da reta aqui, tá certo? Que tem a coordenada x e y, tá certo? Da reta. Aqui tem outra, olha só, aqui outro aqui, ó, tá certo? Aqui tem outro aqui embaixo dele, aqui tem outro aqui, tá certo? E aqui também tem outro aqui embaixo desse aqui, ó, tá? Que tá na reta. Todos eles em cima da reta aqui, ó, aqui, e esse bem pertinho aqui perto do outro. Então, eu diria que existe uma maneira de modelar essa correlação. Então, modelo de regressão. É um modelo, na verdade, que é matemático e estatístico, tá certo? Matemático porque envolve uma função. Então, por exemplo, nós queremos modelar esse nosso experimento, lembrando que a gente não tem intenção de estabelecer uma relação de causa e efeito, tá certo? Ou seja, um y em função de x, de cara, tá certo? Y com função de x. No seguinte sentido, de que uma variação no x implica uma variação de y. Então, se for em função de x, que eu puder pensar em dy sobre dx, tá certo? Isso aqui seria diferencial, tá certo? Então, uma variação na unidade, de uma unidade na variável x, me indica uma variação na unidade y. Por isso que é diferencial. Então, ninguém por enquanto está pensando em estabelecer uma relação de causa e efeito. Tá certo? Mas quando você vai para o modelo de regressão, aí que está o problema. Aqui você não está preocupado em estabelecer uma correlação de causa e efeito. No sentido, uma unidade a mais no x1 implicaria quanto na unidade de y1. Tá certo? Então, olha só, a única coisa que a gente tem é uma definição, que em média, valores pequenos de x estão associados a valores pequenos de y. Tá? Nesse caso aqui. Tá certo? Valores grandes de x estão associados a valores grandes de y. Ou outra maneira de dizer, que em média quando o x cresce, em média, o y também cresce. Tá certo? Essa não foi a nossa definição. Agora nós temos o quê? Nós temos agora querer modelar o experimento através, por exemplo, de uma função y como sendo igual a θ1, tá certo? X mais um θ2, que é uma constante, tá certo? Esse aqui são números reais. Θ, I, no caso aí, pertencem aos números reais, tá ok? Então eu estaria pensando aí numa função para se ajustar a esses valores desses dados. O que é se ajustar aos valores de dados? De tal maneira que a diferença
entre o y, esse y calculado, menos o y, aqui nós vamos ter que colocar aqui um calculado aqui, y calculado, e o y observado, observado, tá certo? Y observado, tá certo? O somatório de todos esses y aqui ao quadrado e dividido por n, que é o número de dados, eu tenho n aqui, n é o tamanho da amostra, tamanho da amostra, amostra ou população, amostra ou população, tá ok? Então, eu queria pegar essa diferença entre o y calculado, essas diferenças aqui, ó, tá? Ó, essas diferenças aqui, ó, essas diferenças que estão aqui, ó, aqui na verdade, essas diferenças que estão aqui, ó, tá certo? Entre o y, aqui tem outro número, eu me enganei, vamos colocar aqui. Vamos deixar o verdinho como está aqui, deixar o laranja aqui em cima desse outro ponto, porque esse aqui faz parte desse aqui, ó. Esse aqui faz parte desse aqui. Esse aqui seria um y calculado através de uma função θ1 vezes o valor observado de x mais um θ2, tá certo? Que é a equação de quê? De uma reta. Isso aqui é a equação de uma reta, tá certo? Então nós estaríamos preocupados em obter essa equação dessa reta de tal maneira que essas diferenças aqui, ó, entre o valor calculado do y através dessa expressão e o valor observado do y, aqui, ó, y, tá certo? Y aqui, não sei qual é o valor dele, tá? Y2, x2, x3 aqui, digamos, x3. Essa diferença entre o valor calculado, as diferenças entre o valor calculado e os valores observados ao quadrado, seja o menor possível, seja mínima. Tá ok? Então, esse é o objetivo do modelo de regressão. É nós encontrarmos uma função que melhor se aproxime aos valores plotados de x e y, no sentido de que as diferenças entre o valor calculado por essa expressão para cada x observado, por exemplo, y calculado de x1, y calculado de x1, eu estaria preocupado em calcular agora y calculado de x1, seria o que? θ1 x1 mais θ2, mas eu teria que encontrar primeiro os tetas, tá ok? Os tetas, quais são os tetas, meu? Qual é o θ1 e qual é o θ2, tá certo? Bom, qual é o critério? Como eu já falei, qual é o critério para achar qual é a melhor reta que se ajusta aos pontos de tal maneira depois eu calcular todos os y calculados de x1, x2, x3 e fazer a diferença entre os valores observados, que estão aqui, y1, y2, y3, e levar tudo ao quadrado e dividir. Isso aqui vai me dar, tá certo? Um valor aqui, tá certo? Que eu quero que seja o quê? Mínimo. Então, esse nosso modelo de regressão é o que? Encontrar essa equação da reta, se for ela, tá certo? Tá? Nesse caso aí indica uma correlação positiva, porque meus dados estão crescendo ascendente para cima, né? O y está acompanhando o crescimento do x, e além do mais eu vislumbro que tem uma reta. Não é qualquer curva que eu estou percebendo, eu estou percebendo que é uma reta, meus dados estão muito próximos, ou seja, a diferença entre o y calculado e o y observado são pequenas, tá certo? Então, essas diferenças ao quadrado, dividido por n, nós queremos que seja mínima. O que é isso então para nós? Nós vamos colocar que é o critério dos mínimos quadrados, tá ok? Vamos apagar um pouco para nós reescrever isso aí. Importante salientar aqui, ó, que nós estamos trabalhando por enquanto com um modelo de regressão linear, tá certo? Ou seja, aquele modelo,
tá certo? Que se enquadra nessa situação, em que em média o x cresce e y cresce, positiva ou negativa, tá? Em que meus dados estejam num diagrama de dispersão, né? Diagrama de dispersão, e que eles estariam os pontos preto aqui, né? Do valor observado de y, tá certo? E x, plotados aqui, né? Estão próximos de uma linha imaginária que é uma reta. Então por isso eu estou pensando nesse modelo aqui, como calcular o y em função de x através de um coeficiente multiplicando x e mais um θ2. Aqui seria o coeficiente angular da reta, θ1. E aqui o ponto onde o gráfico corta o eixo dos y, tá certo? θ2. Bom, esse modelo de regressão é um modelo de regressão linear, como eu falei, que a gente está preocupado em fazer, porque existem outros modelos em que meus dados eles estão assim, ó. Assim, ó, tá certo? Em que me sugere o quê? Daí me sugere outro tipo de função, tá certo? Essa função aqui. Então, modelo de regressão linear, por causa que eu imagino que possa existir essa reta R que se ajuste bem aos dados, tá certo? No sentido de que a diferença entre o valor calculado e o valor observado ao quadrado, somando tudo aqui, seja mínimo, tá certo? Depois a gente vai encontrar então os θ1 e θ2 que satisfazem essa condição, tá certo? Quando a gente encontrar o θ1 e θ2, que é a estimativa dos parâmetros, então, θi são os parâmetros do modelo, tá certo? São os parâmetros do modelo, tá certo? A gente vai querer encontrar os θi's, de tal maneira que a função y igual a θ1 mais θ2 seja mais próxima possível dos valores observados plotados. Então, aqui no caso, não é mais um modelo de regressão linear. Aqui sugere para nós que a gente escrevesse o nosso y calculado. Aqui sugeria que o nosso y calculado seria o quê? Um θ1 x ao quadrado mais θ2 x mais um θ3, tá certo? Indicando que a função que mais estaria se ajustando aos meus dados, de tal maneira que o valor calculado e o valor observado, tá certo? Os valores calculados estariam aqui em cima e observados estariam aqui. Eu estaria procurando essa diferença entre esses valores aqui. É uma parábola, tá certo? Uma função matemática. Então, mesmo que a gente não esteja preocupado com os dados observados de estabelecer uma relação de causa e efeito, quando você vai para um modelo matemático estatístico, você vai querer encontrar sim uma função y que dependa de x em termos de função, tá certo? Para quê? Para que você possa depois calcular de repente um y que seja intermediário entre o x1 e o x2. Seria uma interpolação, tá certo? Ou extrapolação, um número y. Qual seria o y de xn mais 1? Onde eu só tenho xn, não tenho xn mais 1. Então para lá ou para cá, para a esquerda ou para a direita do primeiro e do último que eu tenho aqui, tá? Então, é claro que existe esse modelo. Por enquanto não vamos trabalhar com esse modelo. O Excel faz tudo para nós isso aí, tá certo? Então vamos tratar do modelo de regressão linear, que seja nessa situação, e que seja o modelo de regressão linear simples. O que é simples? Porque eu só tenho duas variáveis para mim, x e y, tá certo? Então eu tenho uma tabela de dupla entrada, x, y, tá certo? Se fosse regressão linear múltipla, eu teria uma outra função aqui, a z, tá certo? Onde x, y, z estariam correlacionados. E talvez eu queria encontrar, talvez, y em função de x e de z, tá certo? Como aquele modelo que está lá. Mas isso é mais complicado, tá? Então vamos nos ater ao modelo de regressão. Então o que? Modelo de regressão que seja um modelo de regressão linear e simples, para duas variáveis, tá ok? Então, vamos falar nessa questão aqui, ó,
de que a diferença dos valores calculados e observados ao quadrado dividido por n seja mínima, novamente. Então, vamos nos ater agora ao fato de que a gente quer achar uma função matemática, né? Um modelo matemático, uma função que depende de x, né? Que é o valor observado. Para cada x observado eu vou ter um y calculado. Nós precisamos encontrar o θ1 e o θ2, tá ok? De tal maneira que a diferença desses valor calculado e observado ao quadrado de equivalência seja mínima. Essa exigência aqui, o que a gente precisa para encontrar o θ1 e θ2, satisfazendo essa condição que está aqui, ó, é o critério dos mínimos quadrados. Então, critério dos mínimos quadrados. Mínimos quadrados. Tá certo? Então, os valores de θ1 e θ2 que vão me satisfazer essa equação de tal maneira que eu venho calcular esses valores para cada x1, para cada xi, e depois a diferença entre y calculado de xi, y calculado de xi, menos o y observado de xi, vamos colocar entre parênteses aqui, ó, embora não seja uma função de causa e efeito do y, mas para cada xi eu tenho yi, tá certo? Então essa diferença aqui, ó, quando elevado ao quadrado e dividido por n, todas isso aqui, todos os somatórios para i até n, seja mínimo. Então o que é o critério do nosso mínimo quadrado? Minimize o quê? Minimize dois tempos. Somatório de i igual a 1 até n, que é o número de observações que a gente tem, do que? De quem? De y calculado, por essa expressão, menos o y observado ao quadrado dividido por n, tá certo? Nós vamos somar toda essa diferença e a gente vai querer minimizar. Então, como é que eu vou ter garantia? De que eu vou conseguir minimizar essa função? Existe mínimo dessa função? Existe, por quê? Ela é uma função quadrática. Uma função quadrática. Quando eu falo em função quadrática, porque é uma função que envolve... O que vai ser isso aqui? Vai ser y calculado ao quadrado, para cada y calculado ao quadrado, é y calculado ao quadrado, aqui, vou colocar aqui. Isso aqui desenvolvendo é o y calculado ao quadrado, menos 2 y calculado, mais y observado ao quadrado. Esse que está no numerador, tá certo? Isso aqui é uma função quadrática. Dividindo ou não por n, isso aqui é uma função quadrática. Me indica que ela é uma função do segundo grau. Portanto, ela é uma função assim. Então, ela tem um mínimo aqui, tá certo? Ela tem um mínimo aqui, tá certo? Dessa função nossa aqui. Então, é uma função que tem um gráfico assim, ó, tá certo? Por isso que nós podemos minimizar essa diferença ao quadrado do y calculado e o y, tá certo? E encontrar quem? Vou colocar para lá de cá. Encontrar nossos parâmetros, que é o θ1 e θ2, tá certo? Então isso aqui, o gráfico, aqui vai dar um gráfico de uma função assim, tá certo? Por isso que ela é quadrática, função quadrática. Então, como ela é quadrática, é garantido de que existe o mínimo, porque ela vai dar um gráfico de uma função côncava, tá certo? Então, como eu sei que existe, eu vou lá minimizar, usando métodos de otimização. Então, métodos de otimização. Tá
tá certo? Achando a derivada segunda, mostrando que que ela é maior que zero, tá certo? A derivada segunda, calculando o y, tá certo? Tal, y y duas linhas, tá certo? E calcular lá, usar métodos de cálculo, ou se não a otimização, né? Que não é restrita, é uma otimização irrestrita, porque ela não está, os valores de y calculado e yc não estão limitados, tá certo? Então, através de método de otimização, o Excel vai me dar os valores adequados. Adequado que eu digo adequado, porque são os valores que depois do y calculado e calculada a diferença, vai me dar o valor menor possível para essas diferenças ao quadrado, tá certo? Então, através dos mínimos quadrados, eu vou obter o quê? Obtém-se os θ1, aqui no caso, e θ2. Se for no modelo de regressão não linear, por exemplo, y calculado igual a x ao quadrado, a θ1 mais x ao quadrado mais θ2x mais θ3, tá certo? Nós vamos encontrar três parâmetros, tá ok? Então, de modo geral, tá certo? De modo geral, tá certo? De modo geral, o que nós podemos escrever aqui? Vamos apagar aqui, então. Vamos apagar aqui e vamos colocar genericamente qual é o nosso modelo. Então, falando do critério dos mínimos quadrados, tá ok? O que a gente quer na verdade? Em geral, seja um modelo linear ou não, nós vamos querer minimize, tá certo? O que? Minimize, tá certo? Uma função que depende de um vetor de parâmetro θ e os valores observados x. Uma função, minimiza essa função, tá certo? Por exemplo, f pode ser função linear, então f pode ser, o modelo pode ser para nós y igual θ1 vezes x mais um θ2. Mais um θ2. Isso aqui é um modelo linear. Modelo linear. Y calculado aqui, ó, vamos colocar assim, tá certo? Igual θ1 vezes o valor observado x mais θ2, aqui x ao quadrado, mais θ2x, tá certo? Mais um θ3, uma constante, tá certo? E assim vai. Y calculado, por exemplo, não precisa ser polinômio. Y igual a logaritmo natural θ1 vezes o logaritmo natural de θ2 mais um θ3 aqui, ó, tá certo? Eu estaria aproximando os meus dados, depois de plotados, tá certo aqui, entendeu? Através da função logaritmo, tá certo? Função logaritmo. Logaritmo de 0 dá 1 e tal, entendeu? Através do gráfico de uma função logaritmo, tá certo? Pode ser também em função de uma função exponencial. Ó, yθ também podia ser para nós. θ1 vezes e na x, na θ2 aqui, ó, θ2x mais θ1 mais θ3, 3, mais aqui uma constante θ4. Olha só, quantas possibilidades eu tenho quando eu for lá no Excel de procurar qual é o modelo, qual é a equação matemática que mais se aproxime dos valores observados, no sentido que eu estou querendo minimizar as diferenças entre y calculado, entre o valor de y observado, elevado ao quadrado e dividido por n. Isso aqui é somatório. Somatório de todos os y, tá certo? I aqui. I, aqui é I, tá certo? I igual a 1 até n. Tá certo? Nosso modelo matemático não é aí. Eu posso pensar nessa função, posso pensar nessa função ou nessa função. Mesmo que seja uma regressão só simples, com duas variáveis, x e y, tá certo? Ela não precisa ser sempre linear. Nós estamos tratando do modelo linear porque ele é o mais simples, tá ok? Vamos falar no coeficiente de determinação.
Nós vamos fazer uma videoaula, na verdade, com um exercício específico, falando daquela questão da altura dos filhos em relação à altura média de seus pais, tá certo? Nós vamos ver lá se existe correlação na positiva, tá certo? E vamos fazer daí a parte de regressão, tá? Vamos dar alguns conceitos aqui, ó. Olha, somatório de, ó, quando eu minimizar a função nossa, que depende de um vetor de parâmetro, θ. Por exemplo, θ é um vetor. O que é um vetor? Que vai ter θ1, θ2, por exemplo, até um θp, número de coeficientes, tá certo? Uns coeficientes multiplicando a variável x, outros como termo independente. Por exemplo, y, lá eu falei novamente, y igual a θ1 vezes x mais θ2. Que é o nosso modelo linear, que nós estamos nos apegando a ele, tá certo? Vamos lá alguns conceitos então. A somatório de y, ó, quando a gente encontrar pelos mínimos quadrados a função que minimize a diferença entre y calculado e o y observado ao quadrado dividido por n, tá certo? Nós vamos ter os valores de θ, tá certo? Quando obter os valores de θ, quando obter os valores de θ1 e θ2, que torna mínima essa diferença ao quadrado, nós vamos ter um y chapéu aqui, tá certo? Então daí nós vamos chamar de y chapéu exatamente como o y que nós encontramos vezes x mais θ2. No caso do modelo linear, para regressão simples, onde há duas variáveis x e y, tá certo? Sempre lembrando, nosso modelo de regressão linear, modelo de regressão aqui estudado que seja linear, né? E simples, tá certo? Tá? Ou não linear na verdade, mas a gente ainda não vai fazer os cálculos, tá? Vamos nos ater então aquele exemplo da altura média dos pais e a altura dos seus filhos, tá certo? Nós vamos mostrar lá que existe um coeficiente de correlação, tá certo? E aqui nós vamos ter o que? Olha só, essa somatório da diferença dos y já calculado em função dos θ1 e θ2 conhecidos. Então nós vamos dar um nome, y chapéu. Aqui quando eu já tenho minimizado a função nossa que depende de θ e de x, tá certo? O modelo nosso, seja linear ou não, nós vamos ter um y chapéu, aqui no caso linear, tá certo? A função afim, confundindo afim. Quando é linear é assim, quando é assim é função afim, tá certo? Então, o que nós temos? Nós temos que pensar na diferença entre o y chapéu, já com os valores de θ1 e θ2 estimados pelo modelo, tá certo? Menos o valor da média. Esse somatório aqui, tá certo? De elevado ao quadrado. Para nós vamos ver, com relação àquele exercício da altura média dos pais e a altura dos filhos, vai dar 125, tá certo? E essa aqui, então, é a variação explicada pelo modelo, tá certo? 125. A somatório do y chapéu, estimado pelo modelo, tá aqui. Este aqui estimado pelo modelo. Estimado. Tá certo? Isso aqui, então, é o y chapéu estimado já. Essa diferença entre o y chapéu menos o y, tá certo? Que a gente via que lá no gráfico era a diferença entre o y e o y que estava em cima de uma curva. Se fosse assim, ou podia ser uma reta, tá certo? Uma reta, tá certo? Essa diferença que tinha aqui entre o y calculado em cima da reta e o y observado. Então, essa variação é chamada de variação não explicada pelo modelo, ou variação residual, tá certo? A somatório dessas duas variações, tá certo? Vai me dar vai coincidir com o valor do somatório de y, dos y observados, menos a média do y observado ao quadrado, tá certo? Se eu somar esses dois, então a somatória desses dois dá 177 no exemplo aqui. Porque nosso exemplo, com a altura média dos pais e a altura de seus filhos, nós vamos observar que o valor residual ou não explicado por modelo é 52. Então nós vamos ter 177, que é a variação total. Essa variação mais essa variação, tá certo? Nós vamos ter um coeficiente de determinação. Esse nosso R com o 2 em cima, não é R ao quadrado, é o R com 2 em cima. Esse aqui para nós é o coeficiente de determinação.
coeficiente de determinação. Terminação do modelo, tá certo? Como ele é obtido? Através da variação explicada pelo modelo, dividido pela variação total. Então, no caso aqui tem que esse valor vai me dar o quê? A minha variação explicada pelo modelo é 125, tá certo? E a minha variação total é 177. 177. Eu dividindo isso aí, isso aqui vai me dar então 0,7, tá certo? Ou seja, 70%, tá certo? O que que indica isso aqui? Se eu estiver falando lá daquelas alturas médias dos pais e altura de seus filhos, o meu modelo linear lá, para se ajustar os dados, estaria me dizendo o seguinte, que esse modelo y chapéu θ1 vezes x mais θ2, a equação de uma reta, estaria explicando 70% dessa correlação de altura média dos pais em relação à altura de seus filhos, tá certo? E sobraria 30%. 30% seria a variação não explicada. A variação que o modelo não consegue explicar. Ou seja, seria o seu 30%, o 30% que falta ali, né? 30% seria devido a outros fatores. Devido a fatores desconhecidos. A outros fatores. Vamos colocar aqui outros fatores. Devido a outros fatores. Fatores que o modelo não consegue modelar, tá certo? Então, vamos colocar com outra letra aqui, ó. Aqui tá muito complicado aqui, 30% e com letra vermelha misturado com coisa. Então, coeficiente de determinação, vamos apagar isso aqui agora. Então, 70% é 70%, repetindo, 70% de explicação, o meu modelo, o meu modelo estaria explicando em 70% a correlação que existe entre a altura média dos pais e a altura de seus filhos. Os outros 30%, tá certo? Seria devido a outros fatores, devido a outros fatores, tá certo? Fatores desconhecidos por quem está modelando ou fazendo a correlação, né? Desconhece outros fatores que podem estar por trás dessa correlação entre x e y, altura média dos pais e altura de seus filhos, tá certo? E devido a outros fatores, tá certo? Outros fatores que o modelo não consegue explicar, tá certo? Bem, então é isso aí, né? Tá certo? Então, uma coisa que não podemos esquecer é que nós vamos chegar a um modelo onde nós vamos calcular um coeficiente de determinação, tá certo? Que vai me dizer que em 70% o modelo está sendo explicado por um modelo e 30% é variação, né? Uma variação, um erro lá, um erro não explicado pelo modelo, tá certo? Uma parte não explicada pelo modelo devido a outros fatores, tá certo? Uma observação adicional muito importante é o seguinte: como nós estamos tratando uma regressão linear, para esse caso em específico, nós vamos ter o R nosso, que é o coeficiente, aquele coeficiente de correlação linear, no caso, né? Coeficiente de correlação, Pearson. Pearson. Certo? Certo?
E é o seguinte, se eu estou numa situação em que a minha correlação é linear, pode-se provar que, nesse caso específico, o nosso R, que tem um símbolo ao quadrado, vai ser igual agora aqui o R que nós temos ao quadrado. Isso aqui é muito importante, porque se eu obter o R e saber que a minha correlação é uma correlação linear, meus dados vão estar ao redor de uma reta imaginária aqui, né? Aqui. Então, se eu tiver o R, eu já posso calcular o R maiúsculo, elevando o R ao quadrado, tá certo? Então, esse número R para nós aí, obviamente, né? Como isso aqui o R é maior ou igual que menos 1 e maior ou igual que 1, como é o quadrado, ele vai ser o quê? Nosso R ao quadrado é um número que é menor ou igual que 1 e maior ou igual que 0, tá certo? Então é isso aí. Vamos ver o que a gente pode ver e acrescentar. Só para encerrar a nossa discussão, tá certo? Olha bem, nós estamos no modelo de regressão linear, como exemplo. É claro que existe, como eu falei, outros modelos de regressão que não são linear, que nosso modelo de função aqui não é a equação de uma reta, tá certo? Neste caso aqui é a equação de uma reta, onde nós precisamos encontrar, através dos mínimos quadrados, critérios mínimos quadrados, minimizar essa função aqui, a diferença entre os valores calculados menos os valores observados ao quadrado dividido por n, tá certo? Somatório, tá? Então aí a gente vai conseguir os valores dos parâmetros θ1 e θ2. Esses valores é dado, quando se minimiza essa função aqui, os valores de θ1 e θ2 que minimiza essa função são dados da seguinte forma: o θ1 vai ser igual a n vezes o somatório dos valores observados x vezes y menos o somatório dos valores observados de x multiplicado por somatório dos valores observados de y. Isso tudo dividido por quem? Por n, que multiplica o somatório de todos os quadrados dos valores observados de x, menos, aqui é o contrário, o quadrado de todo o somatório dos valores observados de x. Tá? Aqui então eu consigo o θ1. Eu vou calcular o θ2 para colocar aqui na expressão da função da seguinte forma: o θ2 vai ser o quê? Somatório de todos os valores observados de y, menos o θ1 que foi calculado lá em cima, que multiplica o somatório dos valores observados de x. Tudo isso dividido por n. Tá certo? Então, isso aqui eu vou conseguir tranquilamente. Não preciso a todo momento minimizar essa função aqui, ó, dos mínimos quadrados, tá ok? Para encontrar o θ1 e θ2. Eles são dados e obtidos daqui, tá certo? Resulta o θ1 e θ2, tá ok? Onde vocês vão usar isso aqui e depois calcular os valores. Por exemplo, vocês vão poder fazer uma interpolação. De repente, eu tenho x aqui, tenho y, tá certo? Um x1 aqui, um x2 aqui, tá certo? Eu posso querer calcular, por exemplo, qual seria aqui o y1, aqui qual seria o y2. Eu queria calcular, por exemplo, um valor intermediário, x1 mais x2 dividido por 2, a média desses dois aqui. Qual seria o valor correspondente de y? Então eu ia calcular o y, chapéu, desse valor, x1 mais x2 dividido por 2. Um valor aqui, intercalado aqui, tá certo? Ou extrapolado, como eu tenho aqui xn, calcular um valor maior aqui. Por exemplo, se aqui for igual ao 1,70 m, 1,76 m, calcular por 1 metro xn mais 1 igual a 1,79 m. Então eu ia calcular lá, então, o y chapéu, aqui da nossa expressão, calculado, tá? Que depois a gente obtém isso aqui, a gente passa disso aqui para isso aqui. Depois de obtido esse y, o θ2 e o θ1, nós temos um y chapéu, tá certo? Então, y chapéu de 179, tá certo? Nós vamos poder estar calculando, então, valores intermediários e valores extremos, tá certo? Tanto inferior a x1 como superior ao valor de xn, ok? Então, a próxima aula que nós vamos fazer um exercício prático. Provavelmente, com certeza,
aquele que trata da altura média dos pais e a altura de seus filhos, tá certo? Essa vai ser a abordagem do exercício.